Em um deserto de areia fundo branco, onde o sol se esconde nas sombras da tarde, há uma história que se perde na vastidão do tempo. Uma história que fala sobre pedras que deslizam sem razão, sem explicação, sem deixar marcas. É a história dos Sailing Stones, um fenômeno natural inexplicável que tem fascinado e intrigado os cientistas e os curiosos por décadas. Imagine-se em um lugar onde o tempo parece parado, onde as pedras permanecem imóveis, como se esperassem algo que nunca irá chegar. E então, sem aviso, elas começam a deslizar, como se impulsadas por uma força misteriosa. É como se as pedras estivessem vivendo uma vida de seu próprio, com suas próprias regras e seus próprios horários. Mas por quê? Qual é a razão para isso? Será que as pedras estão tentando escapar de alguma coisa? Ou será que elas estão apenas seguindo uma ordem que não podemos entender? Essas são as perguntas que os cientistas têm se feito por décadas, e ainda assim, nenhuma resposta tem sido encontrada. A história dos Sailing Stones começou há mais de um século, quando os primeiros colonos da Califórnia começaram a notar que as pedras estavam sendo levadas pela correnteza do rio. À primeira vista, parecia como se as pedras estivessem sendo arrastadas por uma força natural, mas à medida que os anos passavam, as coisas começaram a ficar mais complicadas. Os cientistas começaram a investigar o fenômeno, usando equipamentos avançados para medir as velocidades e as direções das pedras. Mas mesmo com todos os recursos disponíveis, eles não conseguiram encontrar uma explicação satisfatória. As pedras continuam a deslizar, sem deixar marcas, como se estivessem vivendo uma vida de seu próprio. E agora, mais de 100 anos depois, a história dos Sailing Stones continua a fascinar e intrigar. É como se o fenômeno estivesse esperando por alguém que possa desvendar seu segredo. E você está convidado a se juntar à jornada. Vamos embarcar nessa jornada e tentar descobrir o que está por trás do fenômeno dos Sailing Stones. Vamos tentar responder as perguntas que os cientistas têm se feito por décadas. Por quê? Quem? O que? E talvez, ao final da jornada, descobramos que o segredo dos Sailing Stones é algo que nunca irá deixar de ser uma pergunta, mas sim uma promessa. Uma promessa de que, mesmo nos momentos mais sombrios e inexplicáveis, há sempre uma resposta esperando por nós. Aprenda a responder as perguntas que você nunca pensou que precisava fazer. Aprenda a entender o mistério dos Sailing Stones. E, talvez, encontre respostas que nunca imaginou que existiam. Onde tudo começa. Desenvolvimento central, pedras deslizantes. Narrador, bem-vindos ao misterioso fenômeno das pedras deslizantes. Neste documentário, vamos explorar os fatos cronológicos, as teorias, as testemunhas e as provas que cercam esse fenômeno natural inexplicável. E introdução. Narrador, a pedra deslizante é um fenômeno natural que ocorre no deserto de Black Rock em Nevada, Estados Unidos. A primeira pedra deslizante foi descoberta em 1903 por um homem chamado Andrew Lawson. Narrador, Lawson era um engenheiro que estava trabalhando na construção da estrada para a cidade de Tonopah. Ele descobriu uma pedra que havia sido deslizada por uma distância de mais de 500 metros, sem qualquer explicação. Segunda, fatos cronológicos. Narrador, aqui estão alguns fatos cronológicos importantes sobre as pedras deslizantes. Asterisco 1903, a primeira pedra deslizante é descoberta por Andrew Lawson. Asterisco 1911, o fenômeno começa a ser estudado cientificamente, com a realização de uma série de experimentos para entender como as pedras são deslizadas. Asterisco 1920, os primeiros registros de pedras deslizantes começam a chegar à mídia, causando grande interesse e especulações sobre o que está acontecendo no deserto. Terceira, teorias. Narrador, existem várias teorias sobre como as pedras deslizantes ocorrem. Algumas das mais populares incluem: asterisco teoria da ventos, algumas pessoas acreditam que as pedras são deslizadas por ventos fortes no deserto. Asterisco teoria da água, outros acreditam que a pedra deslizante é resultado de água subterrânea que se move pelo deserto e faz com que as pedras sejam deslizadas. Asterisco teoria da geologia, uma teoria mais recente sugere que as pedras deslizantes são resultado de processos geológicos, como a erosão e a sedimentação. Quarta, testemunhas. Narrador, muitas pessoas têm testemunhado o fenômeno das pedras deslizantes. Aqui estão algumas delas. Asterisco Andrew Lawson, o homem que descobriu a primeira pedra deslizada. Asterisco Bill M. Seguiri, um engenheiro que trabalhou na construção da estrada para Tonopah e testemunhou o fenômeno em 1911. Asterisco Steve Irving, o famoso zoólogo e conservacionista, que testemunhou o fenômeno em 2007. V. Provas. Narrador, muitos cientistas e investigadores estão trabalhando para entender melhor o fenômeno das pedras deslizantes. Aqui estão algumas das provas que foram coletadas. Asterisco câmeras de vídeo, foi instalada uma câmera de vídeo no local onde as pedras são deslizadas, para capturar o movimento das pedras. Asterisco sensores, sensores foram colocados no chão e nas pedras para medir a velocidade e a direção do movimento. Asterisco análise de dados, os dados coletados foram analisados para entender melhor como as pedras são deslizadas. Sexta conclusão. Narrador, a pedra deslizante é um fenômeno natural inexplicável que continua a fascinar cientistas e espectadores do mundo todo.
Embora ainda não tenhamos todas as respostas, é claro que o que vem agora vai mudar sua forma de ver a história. Narrador, se você está gostando desta jornada ao desconhecido, inscreva-se, porque o que vem agora vai mudar sua forma de ver a história. Vamos continuar a explorar os mistérios do universo juntos. Narrador, obrigado por assistir ao nosso documentário sobre pedras deslizantes. Até o próximo capítulo da jornada ao desconhecido. Conclusão extensa. Ao finalizar este documentário sobre os fenômenos naturais inexplicáveis das pedras deslizantes, é inevitável refletir sobre a magnitude dessas manifestações da natureza. Estamos diante de uma realidade que desafia nossas explicações científicas e nos leva a questionar o que é possível e o que não é. A curiosidade humana tem sempre sido uma força motriz para entender e explicar fenômenos naturais. No entanto, a pedra deslizante nos leva a perceber que, às vezes, a natureza não precisa de explicações. Ela simplesmente é. A pesquisa sobre as pedras deslizantes tem sido um campo de estudo fascinante para os cientistas. Eles têm trabalhado incansavelmente para entender como essas pedras podem se mover sem a ajuda de um agente externo. Mas, apesar dos avanços tecnológicos e científicos, ainda não há uma explicação definitiva para esse fenômeno. É nesse espaço entre a ciência e o mistério que as pedras deslizantes nos deixam. Elas são um lembrete de que, às vezes, é melhor não tentar explicar coisas que estão além da nossa compreensão. A pedra deslizante também nos leva a questionar a relação entre o homem e a natureza. Como podemos entender e explicar fenômenos que estão além do nosso controle? É possível que haja um equilíbrio delicado entre a natureza e o homem, onde ambas as coisas se influenciam e interagem de maneiras complexas. E é aqui que nos encontramos com a essência da pedra deslizante. Ela não é apenas um fenômeno natural, é também um símbolo do desconhecido, do misterioso e do sublime. Em última análise, a pedra deslizante nos leva a questionar o que é importante. É a explicação científica? Ou é a beleza e a complexidade do mundo natural? Talvez seja uma combinação das duas. E assim, enquanto concluímos este documentário sobre as pedras deslizantes, é inevitável nos sentir leves e abertos para o desconhecido. Porque, às vezes, é apenas necessário olhar para a natureza e se permitir ser surpreendido. Na natureza, não há explicações, apenas a curiosidade.